paciência? Algumas pessoas dizem. Mas o que é a paciência? E que impacto que a paciência tem na nossa vida? Vamos entender no nosso vídeo de hoje. Para tudo existe um tempo. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher. Professor, por que você está falando isso? Porque paciência é aquilo que nós precisamos para poder cumprir o tempo regulamentar de um determinado ciclo na nossa vida. Então, quando você planta a semente, não adianta você querer no dia seguinte correr lá para colher. Não funciona assim. A gente precisa deste tempo para a planta crescer, deste cuidado da planta, e aí você vai lá colher. Você fala, professor, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas as pessoas não sabem, por incrível que pareça. Porque hoje tudo que nós fazemos, a nossa vida de uma forma geral, ela vem muito nesse sentido de querer as coisas para agora, para já, para o momento, para ontem. E elas não funcionam assim. Por isso eu quero fazer uma explicação hoje bastante técnica para você, e com um cunho bastante científico, para você entender de uma vez por todas que algumas coisas precisam de paciência, não tem o que fazer. Não adianta você ficar tentando dar nó na natureza, porque uma hora ela vai cobrar esse preço, uma hora ela vai mandar essa fatura para você. Pois bem, deixa eu explicar para você aqui. Hoje eu trouxe o meu quadro aqui, professor adora quadro, né? Eu trouxe o meu quadro aqui para poder explicar para vocês como é que a paciência se dá em termos de formação das nossas redes neurais e da transformação do nosso processo de inteligência emocional. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui a imagem de um neurônio. Eu não tenho a intenção de transformar essa aula em algo técnico demais, mas tenho a impressão de que se você não compreender os princípios científicos que estão por detrás do que eu estou falando, você não vai conseguir promover transformação na sua vida. Então, pare um pouquinho, dedique aí 10, 15 minutos do seu dia para escutar o que eu tenho para te falar, para você ver que isto pode mudar a sua vida sim. Então, o que nós temos aqui? Um neurônio, o corpo celular do neurônio, aqui nós temos as extensões, né? O axônio, os dendritos, que são essas pontinhas que conectam o neurônio com outros neurônios. É este processo aqui que vai formar o que nós chamamos de redes neurais. Cada neurônio desse pode ter de 10 a 30 mil ligações com outros neurônios. Só que as redes neurais, elas não se formam assim, só porque eu quero, só porque eu desejo. É como você plantar uma planta, você põe a semente lá na terra e demora para crescer, demora para desenvolver. Eu trabalho muito com educação e eu tenho dito que a escola comete um erro absurdo. A gente não para pensar, mas a gente está cometendo um erro absurdo. Professor, que erro é esse? A gente não trabalha para a produção de redes neurais das crianças. A gente trabalha em função da nota, de passar de ano, de passar de bimestre, de ter uma prova com nota 10, e não é isso que vai transformar a vida das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, para que uma rede neural dessa daqui se forme, só para que ela se forme, preste atenção, nós precisamos de algo em torno de 15 dias de estímulo. Portanto, não adianta dar aula na segunda-feira e deduzir que o seu aluno aprendeu. Não funciona assim. Para nós, adultos, é a mesma coisa. Você quer aprender uma coisa nova? Você quer empreender um projeto novo? Você precisa dar esse tempo aqui só para a formação da rede neural. Você está vendo que aqui, ao longo do meu neurônio, eu tenho uma estrutura que está em vermelho. Essa estrutura que você está vendo em vermelho aqui se chama bainha de mielina. Professor Júlio, o que é a bainha de mielina? É uma camada de gordura formada principalmente de ômegas que recobre o nosso neurônio e faz com que ele fique isolado, que ele não entre em curto com outros neurônios. Cada vez que você forma uma rede neural, que você forma uma nova ligação, essa nova ligação ela precisa ser protegida também. E para fazer este processo de estabilização, nós precisamos de quanto tempo? Quanto tempo? 3 meses, 90 dias. Eu, se pudesse, se tivesse uma varinha de condão, ou se me dessem o poder de ser ministro da educação, eu tivesse a possibilidade de mudar a educação do meu país, eu faria o que a Finlândia fez. Tiraria 75% do conteúdo da escola
e os 25% que sobraram eu trabalharia para a consolidação dessas redes. As crianças realmente aprendem aquilo. É como andar de bicicleta. Você não anda de bicicleta num dia só. Você não aprende um instrumento num dia só. É necessário trabalho, é necessário constância. E a gente precisa de tempo para estabilizar isso. Então são 3 meses só para você estabilizar. 6 meses é o tempo que se leva para consolidar uma rede neural. Então esse estímulo tem que acontecer por pelo menos 6 meses. E é exatamente por isso que a paciência entra neste jogo como peça-chave. Professor, por que é uma peça-chave? Porque se você não dá esse tempo entre plantar e colher, você também não tem aprendizado. É tempo jogado fora. Muitos de nós passamos anos na escola, 10, 15 anos, às vezes mais tempo do que isso, e a gente não lembra de 4, 5% de tudo que se passou na escola. É tempo perdido. Então, paciência é o tempo regulamentar que a gente precisa entre você plantar alguma coisa e colher esta coisa. Não adianta você chegar para o médico amanhã e falar assim: doutor, eu preciso que você tire essa dor agora. Vou te dar um exemplo clássico. Você tem lá uma dor de cabeça. E essa dor de cabeça você vai lá na escrivaninha da sua casa e pega um remédio para dor de cabeça. Realmente o sintoma da dor de cabeça ele vai sumir, porque esse remédio ele atua numa bomba que nós temos no nosso neurônio, né, que é a bomba sódio-potássio, interrompe o fluxo de um deles e não há comunicação da dor. Mas não quer dizer que a dor saiu dali, não quer dizer que ela saiu ali da sua cabeça. Só que o fato de você ter tomado um remédio para dor de cabeça pode ter desregulado o seu intestino, pode ter lesionado o seu fígado, pode ter causado para você um problema no seu rim, que é muito pior. Então muitas vezes a gente tem que ir para o extremo só quando aquilo é extremo. Então eu vou tomar remédio para dor quando? Quando a dor é extrema. Eu vou me cuidar em relação a um problema ali, eu vou tomar um remédio quando aquilo é extremo. Enquanto não for extremo, a gente pode equilibrar de outras formas. E aqui a gente também vai explicar hoje uma questão interessante sobre a inteligência emocional. Por que tem tanta gente procurando autoajuda, lendo um livro, assistindo uma palestra, vendo um vídeo e achando que é com este vídeo, com esta palestra, que ele vai transformar a vida dele? Não é. A gente vai fazer o quê? A gente precisa desse estímulo constante e contínuo e esse tempo regulamentar chamado paciência para que as coisas aconteçam. Vou lhe explicar do ponto de vista emocional para você ver como isso é importante. Então hoje nós temos aqui o nosso quadro, professor adora quadro, e eu como professor não me furto a esse prazer também. Então, como é que as coisas funcionam, né? Como é que o nosso corpo está programado? De que maneira a nossa emoção está programada? Então a coisa funciona assim, ó. Imagine que você tem uma usina de energia, então usina de energia, e esta usina produz energia para 4 cidades. É evidente que quando nós falamos de funções corporais, nós estamos falando de muito mais do que 4 funções, apenas pedagogicamente para você poder entender. Então, a nossa emoção ela está programada para o seguinte: 25% de energia para cada cidade dessa. Então, enquanto você está bem, está equilibrado, está feliz, o que o seu corpo está fazendo? 25% de energia para o seu prazer, para o seu sono, para a sua alegria, para o funcionamento do seu intestino, para o funcionamento do cérebro. De repente, você está andando ali na floresta e deu de cara com uma hiena. Tá? Apenas de maneira hipotética, obviamente. Você deu de cara com uma hiena. O que o seu corpo vai fazer? Tem por que sentir prazer diante da hiena? Não. Tem por que sentir sono diante da hiena? Não. Qual é a necessidade? A necessidade é que eu me proteja dessa hiena. O que o corpo vai fazer? Ao invés de distribuir 25% para cada uma dessas cidades, haverá uma sobrecarga em um desses elementos. E suponha que este elemento aqui esteja gastando então 50% de energia. O cérebro não produz nem mais nem menos, ele produz o suficiente para o seu funcionamento. Só que como houve uma sobrecarga aqui e ele não produz nem mais nem menos, o que haverá de acontecer? Esta cidade vai ter que ceder, esta cidade vai ter que ceder, aquela cidade vai ter que ceder. Então, energia do sono, cede. Energia do prazer, cede. Energia da felicidade, cede.
Só que o nosso mecanismo, ele está programado para voltar ao normal. Então, quando você passa por essa sobrecarga de enfrentar a hiena, isso daqui vai voltar ao normal. O problema é que as nossas questões, os nossos conflitos hoje, eles são muito subjetivos, eles não são mais aquela hiena que você encontraria na natureza. Hoje em dia, nós nos preocupamos demais com coisas que são inúteis, com coisas que são sem sentido. O cara, ele tratou mal você pela manhã e você fica sofrendo com aquilo o dia inteiro. Amanhã você encontra ele, você está sofrendo ainda. Daqui a um mês você encontra ele, está sofrendo ainda. O que haverá de acontecer nesta condição? Isto que era uma situação esporádica, isto que era uma exceção, passa a se tornar a regra. E a pessoa passa a ter uma diminuição da libido, passa a ter, que é o prazer, a gente passa a ter uma diminuição da nossa capacidade de sono, o funcionamento do nosso intestino já não é mais o mesmo. Aí o sujeito corre para o especialista e ele chega lá e fala assim: doutor, olha só, eu estou com um problema. Aí eu identifiquei o problema dele, se chama estresse. Aí ele fala assim: você tem um remedinho para me dar? Gente, remédio remedia, e eu não sou contra remédio, muito pelo contrário, a gente tem um baita de um desenvolvimento, uma pesquisa muito forte em cima disso, mas remédio se aplica a situações extremas. Quando não é extremo, você tem que ter paciência, querido, você tem que ter paciência. O que nós não temos como saber sem a ajuda do especialista? Nós não temos como saber qual é o tempo regulamentar para que isso daqui volte ao normal. O que nós não temos? Não temos as ferramentas para que isso daqui volte ao normal. Então, se você não fizer nada, isso aqui é que vai passar a ser a regra da sua vida. E a sua vida vai virar um inferno. Então, eu preciso do médico, eu preciso, do terapeuta, eu preciso do psicólogo, eu preciso do especialista em emoção, do neurocientista, do coach. Eu preciso desses caras para quê? Para que eu saiba quais são as ferramentas que eu preciso para me recuperar e eu preciso saber do que eu estou me recuperando. Agora, a partir do momento em que você tem todas essas coisas, paciência. Você precisa de paciência, o corpo tem que se reequilibrar de novo. Se você está buscando a parte de inteligência emocional, não para curar uma doença, mas para melhorar o seu condicionamento emocional, paciência! Você tem que fazer isso aos poucos, não adianta fazer atropelado e tentar fazer tudo de uma vez só, tá? Então esse mecanismo que eu expliquei aqui para vocês, ele é bastante significativo, porque assim as pessoas vão entender de uma vez por todas que não existe milagre, que não existe um condicionamento que caiu do céu e você fez uma técnica e pronto, acabou. Qualquer pessoa que prometa algo nesse sentido para você, desconfie, porque as coisas não surgem do nada, um drama emocional não surge do nada. Isso é muito interessante, porque as pessoas chegam às vezes para mim aqui e falam assim: Júlio, é o seguinte, eu até ontem estava tudo certo e hoje eu pirei o cabeção. Isso não existe, cara. Sempre há um processo por trás de tudo, né? E é exatamente esse processo que a gente tem que entender. Então, procure ajuda sim, para que as pessoas lhe digam o que você tem que fazer, como tem que fazer, lhe permita conhecer as ferramentas, mas você tem que dar o tempo regulamentar para que as coisas aconteçam. Portanto, tenha paciência. Eis o poder da paciência. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite o tempo, se inscreva, dê o seu like, que assim você me mantém motivado, trazendo conhecimento de peso, conhecimento científico que pode mudar a vida das pessoas. Beijo no coração, até a próxima!